Deus. Nós estamos aqui de novo. Nós estamos de novo, Amém, queridos? Quantos estão felizes? Inverno chegando, mas vocês estão aqui firmes e fiéis. Quantos estão de férias já? Só vocês estão trabalhando. Mas que bênção vocês estarem aqui, viu? Até a gente ficou pensando até que não ia ter muita gente, né? Minha mãe, você acha que não vai ter muita gente, mas eu vejo que essa é a resposta que Deus precisava. Veio até férias, em meados, faltando 2 dias, um dia e meio para o Natal, e vocês estão querendo aprender a palavra de Deus para se tornar líderes com excelência. Amém? Essa é a qualidade de instrumento de Deus que Ele está levando, líderes com excelência. Amém? E orando ao Senhor, hoje o Senhor começou a colocar no meu coração um pouquinho para nós falarmos um pouco mais profundo da célula, né? Falei um pouquinho de discipulado que esteve no retiro, né? Falei um pouquinho do discipulado, de algumas coisas, mas hoje eu queria falar bastante sobre a célula em si. O poder eficaz que existe na célula, que realmente se alinha, né? Se preocupa com alguns detalhes, parece que não são nada, mas lá na frente pode dar um efeito muito maravilhoso e vai dar, em nome de Jesus. Então eu queria falar um pouquinho, talvez alguns já ouviram um pouquinho de algumas coisas que eu vou falar, que vocês estão fazendo bastante imersões. Nós já fomos na imersão. Só vocês aqui. Não foram bem, mas vamos, em nome de Jesus, viu, pastor? Amém. Investe nesses olhos aí, glória a Deus. Então, queria que vocês abrissem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Seria muito bom que você anotasse hoje um conselho, porque vai haver muitos detalhezinhos que vocês vão aplicar nas células. Todos são líderes da célula. Quantos são anfitriões? Hospedeiros, né? Como vocês chamam? Hospedeiros, né? Sim. Quantos são líderes de treinamento? Amém. Glória a Deus. É muito bom, né? Vou falar disso um pouco, mas é muito bom que cada líder, né? Líder em treinamento, anime os membros da célula a estarem no lugar. A DEL é uma ferramenta-chave para alinhar a célula, para alinhar os membros da célula. Porque se você ter a mentalidade, você vai conseguir alcançar muitas vidas sozinho, ou multiplicar a sua célula sozinho, sendo um bom líder, você está errado. Porque a célula em si, ela cresce, multiplica e se fortalece por causa da coinonia, a comunhão. Por cada membro da célula, junto com o líder, estarem pensando da mesma forma, estarem trabalhando da mesma forma. Então esse alimento que você recebe nos TADEs aqui, é um alimento necessário para os membros da tua célula, que você discipula da tua célula, precisaria estar recebendo. Talvez eu creia que é porque hoje, né, é a véspera do Natal, mas todo membro de célula deveria participar dos TADEs para aprender profundo, porque você, quando olha para alguém, você não é olhando o membro e fala assim, mais um membro da célula vai ficar ali, vai permanecer ali. Não. Quando você olha para uma pessoa, quando você ganha uma pessoa
na visão, principalmente na visão. O Tadel foi criado mesmo para se falar da visão familiar, da visão das células, do caráter, tratar de coisas profundas do nosso coração. Então, anime as suas células, as pessoas da sua célula, tenha elas como pessoas que estão ali frequentando, como frequentadores da célula. Deus não quer frequentadores, Deus quer pessoas compromissadas, pessoas que vão estar ali e amanhã vão se tornar grandes líderes, sua célula vai multiplicar e ele vai se tornar um grande líder da próxima semana. Amém? Então, Atos 2:42, talvez para mim é o texto mais chave para as células. Se algum dia alguém te confrontar, as células não existem, onde está na Bíblia, Atos 2:42 é um texto tremendo, que nos ensina a respeito das células, o poder eficaz das células, como que a igreja primitiva vivia. Amém? Então diz assim, quantos acharam? Diga amém só para quem saber. Nós esperamos, porque hoje não é uma pregação, mas é um ensino. Amém? Então é necessário que nós acompanhemos bem nós vamos falar aqui, amém? Então diz assim, Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, das orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus por esse texto. Para mim é um sonho. Para mim é algo que queima dentro do meu coração quando eu começo a olhar a igreja mundial, né? Não a do poder de Deus, mas a mundial, a universal, a que Deus implantou aqui nessa terra. Começo a imaginar que nós nunca deveríamos ter perdido isso aqui que a igreja primitiva viveu no início. Esse compartilhar do pão, falar de comunhão, estarem juntos no mesmo foco, no mesmo propósito, a tal da koinonia, que é tão profunda no grego, de estar em casa, ministrando a palavra de Deus em orações. Essa era a célula, irmãos. A igreja se reunia no templo, mas também nas casas. Quando ainda existia um templo, quando os soldados romanos não destruíam o templo, mas o resgate de Deus, o refúgio de Deus, foi que, por mais que os homens tentassem destruir os planos de Deus, existiam aqueles que se reuniam nas casas e o Evangelho era expandido dentro das casas. Na China não existe um templo do Evangelho. Na China, os templos que existem, os poucos templos que existem são subterrâneos, mas o Evangelho é ministrado de casa em casa. A Indonésia é a mesma coisa, existe uma das maiores igrejas de célula na Indonésia, e lá não existe um grande templo, porque na Indonésia é um país muçulmano, islâmico, qualquer templo que se levantar é destruído. Então, as células são tomadas na Indonésia, são mais de 72 mil células, só células, eu estou falando. Então, Deus decidiu tentar restaurando as células, e talvez mude o nome para cada nação, culto nas casas, culto familiar, né? Mas o nome em si não importa, importa é o que está acontecendo naquele lugar, como está se trabalhando naquele lugar. Então, muitas igrejas trabalham as células, mas talvez não se torne tão eficaz por falta de entendimento, por falta de aplicar também o discipulado da que eu falei um pouquinho com vocês naquele dia, porque eu creio que o discipulado não é o que faz realmente, ou traz realmente um amadurecimento, e por causa do amadurecimento das células, ou seja, um amadurecimento de líderes, uma multiplicação saudável, vidas que estão nas células compromissadas, com
né, sobre isso que nós lemos aqui, essa saúde que havia nas células e como que nós fazemos, ou como que podemos trabalhar melhor para ter essa saúde espiritual nas células, para que quando as vidas pisem nas células, elas se sintam no céu, literalmente, no céu, parece que eu entrei no céu, parece que um pouquinho, é um lugar diferente, como nós queremos falar, diferente, as pessoas entrarem ali e viverem algo extraordinário na vida delas. Eu creio que os milagres, o poder sobrenatural, podemos viver dentro dos céus, podemos também viver dentro das células, de salvação, de conversão, de arrependimento, de cura, tantas outras coisas. Mas nós precisamos trabalhar bem com as células para ter um resultado assim, transformador, tremendo da parte de Deus. Então eu queria falar sobre as 3 atmosferas que nós temos que preservar nas células. Amém? Quantos deles querem isso nas células? Quantos deles aqui inteiramente querem viver isso? E quantas vidas vão estar ali debaixo de você, aprendendo contigo, sendo ministrados por ti, e nós vamos ver uma geração, sabe, crescendo, sendo levantada, e os 4 campos de Fernandópolis, em nome de Jesus, sendo alcançados por Jesus Cristo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então, a primeira atmosfera que precisa ver na célula, precisa ver, nós temos que preservar essa atmosfera, é a atmosfera de alegria. Diga assim comigo, atmosfera de alegria. Atmosfera de alegria. Toda célula precisa preservar uma atmosfera de alegria. Preservar um verdadeiro ambiente entre amigos que se alegram juntos. Irmãos, acho que não tem nada mais tremendo que você chegar num lugar e você ver um povo sorridente. Aquilo te contamina, aquilo te toma. Pensa comigo, a vida que há, a vida da pessoa sem Jesus Cristo. Pensa comigo. O dia a dia dela, as confusões que há dentro da casa, o serviço dela, as intrigas, picuinhas, as fofocas. E ela talvez está deprimida, oprimida, triste, com coisas acontecendo ao seu redor. E de repente ela cruza com um crente cheio de Espírito Santo, igual essa menina aqui, com esse cabelo doido na cabeça. Encontra com um homem desse aqui, com uma mulher daquela ali, sorridente, feliz, alegre. Se transforma o seu vida, você não precisa nem às vezes falar nada. A tua aparência, a unção que é na tua vida, a presença do Espírito Santo na vida dentro de você já toca. Um abraço bem dado. Então, as células, querido, a atmosfera que nós, a primeira atmosfera que nós temos que preservar é a atmosfera da alegria. Como aquela coisa contagiante. A pessoa ela vem, porque imagina, irmãos, nós não podemos ser. Nós temos que pensar muitas vezes como o incrédulo pensa, como aquele que não pensa que Jesus pensa. O Evangelho, as igrejas antigas, infelizmente, ou felizmente, por um lado, porque também fizeram muitas coisas para Jesus, mas infelizmente plantaram uma imagem na sociedade errônea, errada, traumatizaram a sociedade. Pessoas às vezes vinham de tênis, de calça jeans ou shorts, era expulsa da igreja, não. Aquele instrumento ali se tornou um instrumento satânico por muitos anos. Bateria é coisa do diabo. Vai colocar bateria, não. Vai colocar bateria é coisa do diabo. Instrumento poderoso desse, onde nós louvamos o Senhor, é um instrumento de alma anos atrás. As pessoas veem coisas pela internet, absurdos na internet. A pessoa não tem entendimento, ela vê lá a entrevista com Satanás, isso é entrevista com o demoniado. Ele começa a contar seu nome, enche o cabelo, e como que é? Você, quantos anos você tem?
parecendo um bichinho de Japão. Oprimidinho, não quer conversar com ninguém, não vê a hora de terminar aquele reunião, para ele sair fora daquele lugar. Mas quando ele chega lá, ele vê um povo alegre, que festeja. Nós temos que festejar. Nós temos que fazer festa para Jesus. Você está achando que nosso Deus é careta, barbudo, sentado no trono com a cara de mal-humorado, um cajadão, aquela imagem? Meu irmão, Deus é o Deus mais feliz que existe na face da terra. Mas Deus fala que quando um perdido se converte na terra, a festa, você imagina a festa que não tem. Nós sabemos fazer uma festinha achando que estamos bombando. Jesus Cristo deve soltar forjão, sei lá, raio, eu sei que tem cara no céu. Mas nosso Deus é um Deus de alegria. Quando você encontra com Jesus Cristo, você vive uma vida oprimida. E se você ouvir, você não vai adiante. Com Deus que você não está alegria. A palavra diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria do Espírito. Alegria do Espírito. Então, essa alegria ela tem que contagiar, tocar as pessoas ao nosso redor. Eu vou dizer para você, se você viver a palavra de Deus, tiver uma vida de intimidade com Deus, você não vai precisar forçar a alegria, porque a alegria não é forçada. Tem pessoas que pensam assim, então eu tenho que chegar todo dia, tenho que estar sorrindo para todo mundo, fingindo uma coisa que eu não estou. Não é assim, queridos. Também não é assim. Nós não vivemos com a falsidade do Evangelho. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Depois nós vamos falar um pouquinho de outra atmosfera da célula, que é a fé. Mas a fé no nosso coração, e nós sabemos que o nosso Deus é o Deus maravilhoso, Deus de poder, de milagres, que morreu na cruz por nós, mesmo nós não merecendo. Antes de nos conhecermos Ele nos escolheu a nós. E você começa a meditar nessas coisas, e você começa a pensar na geração que está ali, naquelas vidas que estão indo na célula de vocês, que estão ali, precisando ser alimentadas. Você não vai agir por hipocrisia, eu vou aparecer lá com a cara sorrindo, mas dentro de mim não estou. A questão é fé. Nós irmos lá sorrindo por cima das tribulações, por cima das tentações, das provações. Você está lá sabendo, não tenho nada, amanhã eu não sei nem se eu vou comer, mas eu sei que meu Deus vive em mim, então eu vou estar alegre, porque tudo vem dele e tudo vai voltar para ele. Então você aparece na célula com a cara alegre, com a cara feliz, sabendo que o seu sorriso, a alegria que você tem dentro do teu coração, está podendo transformar pessoas. Você sabe que nós ministramos mais do que palavras, nós compartilhamos o Espírito. Você crê nisso? Amém. Pessoas podem estar no altar ministrando sobre santidade, mas vivendo no pecado, em adultério, em tantas outras coisas. Você acha que o que está funcionando? A palavra que ele está ministrando ou o Espírito que ele está vivendo? O Espírito que ele está vivendo. Ele pode estar falando de santidade, pode estar falando de amor, mas dentro da casa dele ele espanca a esposa. O que ele está ministrando é o Espírito. Por isso nós temos que viver aquilo que nós pregamos e pregar aquilo que nós vivemos. Então, você tem um poder sobrenatural dentro de você. Se nós renunciarmos este mundo, nós vamos ver vidas saudáveis do nosso lado, caminhando bem saudáveis, sendo ministradas por nós e sendo transformadas para a glória de Jesus Cristo. A célula não pode ser algo mecânico, monótono e ritualístico. Por exemplo, já viu aquela célula que você chega, o irmão está conversando, está conversando, falando alguma coisa, contando alguma experiência, aí o líder chega, rapaz, fica quieto que nós vamos começar a célula, tem que começar no horário. Vamos já reunir, pega as cadeiras, 10 minutos tem que ser um louvor, se passar 11 nós já não louva mais, nós vamos parar no meio do louvor. A palavra que dá 20 minutos contados no louvor. Se passar, acabou. Aí vem o louvor, vem a palavra,
tem oportunidade, irmão. Aquele pastor que dá um microfone para a pessoa lá fala, então aí. Aquela coisa mecânica, ritual, sabe? Parece que é tudo combinado, sabe? Esse tipo de algo não funciona. Porque nós temos que dar a liberdade para o Senhor. Agora também não vai virar um culto de avivamento. 3 horas de célula, 4 horas de célula, né? Aquela línguas estranhas do começo da célula até o final. O novo convertido vai lá, meu Deus, eu vou um culto de bruxaria, eu vou alguma coisa, estou falando em outro idioma. Né? Não, mas algo saudável, algo que o Espírito Santo possa conduzir-nos. É aquela alegria constante. Então, nós sabemos como temos que fazer a célula. Você já sabe, está sendo treinado para isso. Você sabe que tem um momento do louvor, você sabe que tem um momento para nós orarmos pelos pedidos, tem o compartilhamento da palavra, né? Tem as caixinhas de orações, achei muito legal que vocês fazem, tudo mais. Tem lá, né? O estudo do pastor, capricha no estudo, nossa, lei do estudo. Tem lá tudo. Mas aquilo não pode limitar o agir de Deus naquele lugar, naquela célula. Então, muitas vezes, por nós estamos tão presos aos rituais e aquela coisa litúrgica, nós deixamos, impedimos, paralisamos as mãos de Deus no poder de agir na célula. Não podemos esquecer que ali também é o Senhor e é a igreja que está reunida ali. Então, o Espírito Santo vai nos conduzir a algumas coisas maravilhosas. Então, as dinâmicas, os quebra-gelos, por exemplo, ajudam muito, porque fazem a gente rir. Meu irmão, seja um líder feliz, alegre, no nome de Jesus. Monte piada, por favor, uma piada saudável também, não vai contar, né? Tem gente que só conta piada de novo, né? Deve sofrer. Se você vem e está contando uma piada e vai falar, você está com perseguição comigo. Mas coisas saudáveis, dinâmicas saudáveis, que controlam as pessoas, o quebra-gelo. Legal você ter quebra-gelo que foi que a Raíssa que fez, muito legal. Ela fez uma quebra-gelo, então a pessoa ali já tem a oportunidade de falar um pouquinho. Aí você tem que tomar cuidado para também o novo convertido, ou quer dizer, o visitante, não o novo convertido, mas o novo convertido, mas principalmente o visitante, não ficar um pouco constrangido com aquilo, porque o visitante ele mal sabe quem é Jesus. O personagem que ele tem e muito menos texto da Bíblia. Então você deixa bem à vontade, né? Aquela vontade que ninguém quer falar, porque muitas vezes a pessoa já fica apavorada. Eu vou falar um pouquinho disso. Fica apavorada, tá chegando a vez dela, eu vou comer, meu Deus, e agora? O que eu vou falar disso? Eu só conheço Jesus, vou falar que eu sou Jesus. Quero ser Jesus, glória a Deus. Que Deus, a Bíblia, qual que é esse nome aqui? Parou. Nossa Senhora, Deus, então quando a gente vai ler a palavra, eles devem tristeza. Eu falo assim, começa por aqui, né? Ele já volta, eu vou ler um quinto, eu começo a ler um quinto, quando chega nele, ele já sabe que pode, mesmo que ele tente dar uma gaguejada. E ele já está na igreja faz um tempo. Não, na igreja, só na cela. Você vê como que o visitante, o comportamento do desespero que ele tem. Porque nós estamos dentro do Evangelho, estamos acostumados com os cultos, a procurar na Bíblia, sabemos onde que está na Bíblia, mas o visitante não. Então, mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre esse desespero do visitante, que nós temos que tomar muito cuidado, porque um erro nosso pode fazer que aquela pessoa não vai volte. Só Deus. Bem, já é tão difícil que a pessoa chegue lá. Talvez aqui seja um pouco mais, mas no Japão é um milagre. Cada vida que chega lá, nós lá igual troféu. Só está levando a cara lá não parece urubu na carne seca, a carne do urubu vai em cima para amar ele, para cuidar muito dele, dar muita atenção, porque ele está lá para mudar. Para nós é assim. Tem que pisar naquele ambiente que vai mudar. Nós precisamos cuidar dele. Membros líderes das células, mas principalmente o líder, precisa estar constantemente expressando alegria, porque a alegria contagia as pessoas, mas principalmente o líder. Imagina o líder chegar na célula, então abra a Bíblia aí, vai. Abra a Bíblia aí em Mateus 3,16. Porque
essa vida com Jesus é muita luta, é muita prova, entendeu? Mas Deus é bom, mas eu vou falar para você que o diabo está constantemente nos levando às coisas ruins, à maldade. Agora mesmo já xinguei tudo a minha esposa e olha, Deus sabe do meu coração, eu amo, mas tem hora que não dá, entendeu? Mas olha, ore por mim, porque Deus vai fazer a obra, entendeu? Imagina isso, o estresse, quer levar o humor para uma área, para a cela. A pessoa vai até o centro de uma rua, mas não volta mais para a cela. Vai até o país santo, tem mais na igreja, esse camarada. Imagina isso. Nós temos que tomar cuidado, preservar essa alegria. Se nós temos alguma coisa, por isso que o discipulado é maravilhoso, porque coisas desse tipo, problemas familiares, conjugais, pessoais, nós resolvemos ali no discipulado com Deus, o tempo com Deus, ali com Deus. Então, tenhamos essa alegria no nosso coração, e isso não é só para o brilho do céu, porque às vezes a pessoa deixa o brilho do céu, então o brilho do céu tem que segurar. Estou aqui, já fiz o maior favor de trazer uma empadinha, uma coxinha, então eu já fiz o meu papel, agora vocês viram aí. E não é assim, cada membro da célula você tem esse coração também como menino, tá vendo? Como eu disse, brincadeira, desde que sejam saudáveis, são muito bem-vindos. Cuidado com as brincadeiras e as palavras que são faladas. Temos que tomar muito cuidado, principalmente com palavras que talvez não são palavrões, como nós conhecemos, mas são palavras que induzem a mentalidade pecaminosa. Brincadeira desse tipo não podem haver. Para mim, não é só para ministrar, para qualquer filho de Deus. Palavrões, palavras pejorativas, palavras que são da nossa velha natureza, da nossa velha carne. Nós temos, quando nós nascemos de novo, nós nascemos em todos os anos. Novo nascimento não é só para o nosso espírito. Novo nascimento é para o nosso vocabulário, é uma nova mentalidade, um novo comportamento, nova linguagem. Em todos os termos, em todos os pontos. Eu lembro que eu tinha um problema muito grande com o palavrão. Lembra? Minha mãe sofreu muito com isso. E ela falava, ai menino, que coisa suja. E falava muito. Quando eu recebi a Cristo, foi um milagre. Eu recebi a Cristo um dia, no outro eu não consegui mais falar a palavra. Foi um milagre, mas é um milagre. Mas tem gente que não se dispõe disso, tem gente que vai ser diferente. Aí pode comprar uma coisa que aconteceu comigo. Tem que acontecer com você, aconteceu comigo. O agir de Deus em cada vida é diferente. Teve coisas na minha vida, por exemplo, a pornografia, a parte sexual. Foi uma coisa que Deus falou assim, você vai ter que vencer. Você vai ter que vencer, você vai ter que jejuar, orar, buscar, modificar a carne. Mas eu lembro que o palavrão foi maravilhoso, que no outro dia eu não conseguia falar palavrão. Não consegui. Foi um milagre, Deus fez assim. Nós temos que tomar muito cuidado com palavras, brincadeiras de mau gosto que induzem a imoralidade sexual. Por exemplo, nós comparando a cultura japonesa e brasileira, é diferente. O japonês é super inocente. Você fica assim, o japonês não entende. Eu lembro que eu estava no mundo ainda, eu brincava com o japonês assim, aquelas brincadeiras mais horríveis, eles não entendiam muito. Mas o brasileiro é malicioso. Por exemplo, as crianças a gente vê a diferença, as crianças que crescem lá no Japão, brasileiras, crescendo lá no Japão. Daí de repente chega um adolescente do Brasil, daqui. Rapaz, dá até dó dos adolescentes do Japão. Então está brincando de carrinho ainda, brincando de videogame. O que vem daqui já está querendo beijar na boca, está querendo, sabe, ficar com as menininhas. Verdade, mas olha a mentalidade. Nós vivemos, infelizmente, num país onde a mídia, o sexo e a imoralidade sexual é uma coisa normal, constante, ministrada em todos os canais, em todas as formas possíveis. Então nós temos que tomar muito cuidado, fazer diferença mesmo. Eu comentava inclusive com o Michel hoje, que me levou para fazer exame de sangue. Eu falava para o Michel uma vez, que minha mãe falou do cinto de segurança, alguma coisa assim. Eu estava com cinto de segurança, porque minha mãe é
assim: olha, esse cara ficou falando de Deus para mim o caminho inteiro, mas estava sem segurança. Olha isso. Talvez aqui não seja tão rígido assim as pessoas, mas o diabo é astuto, então ele pega alguma coisinha nossa e joga nas pessoas. Talvez pudesse andar todo mundo sem sentido, ele não quer falar nada, porque esse é crente, esse aqui é filho de Deus, esse aqui está falando das coisas de Deus. O diabo fica olhando, observar aquilo. Então nós temos que ser irrepreensíveis, a palavra de Deus nos chama. Temos que ter essa atitude irrepreensível, buscarmos de todas as maneiras sermos irrepreensíveis. Pessoas não voltam em lugares tristes, monótonos. Verdadeiramente as pessoas procuram uma alegria que elas não têm, e somente os filhos de Deus a possuem. Quantos são filhos de Deus? Amém. Quer que as pessoas voltem na célula, se convertam, sejam batizadas nas águas, se tornem grandes líderes? Preserve esse ambiente de alegria dentro da sua célula. Uma alegria maravilhosa, você abraça as pessoas sorrindo, compartilha a palavra de Deus sorrindo. Existe até como você exortar as pessoas, irmãos, sorrindo. Parece que não. Parece que para exortar você tem que gritar, fazer aquela cara de mal, igual eu faço com a Sara, né? Sara, né? Fica quieta. Mas é um jeito de você ser alegre, fazer uma palavra de exortação com alegria, que vai fazer com que as pessoas recebam aquela palavra. Muitas pessoas que usam, falando de igreja agora, usam para exclamar, descer o rei nas ovelhas. E é você que é assim, você precisa melhorar. Muitas vezes nós dizemos que nós também somos falhos, então nós precisamos melhorar em todas as coisas. Essa palavra você é uma palavra que nós deveríamos usar no público. Você precisa melhorar. É como se você precisar, mas eu não. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então a primeira atmosfera de alegria. A célula que preserva essa atmosfera. Vai ter muitas pessoas voltando, vez após vez, para aquela célula. A segunda atmosfera é uma atmosfera de fé. Diga, atmosfera de fé. Fé é o que ativa as pessoas a serem tocadas por Deus, pelo sobrenatural de Deus. Quando existe um ambiente de fé, há constante quebrantamento e agir de Deus. Quando existe um ambiente de fé na célula, irmãos, existe um dinamismo tremendo daquelas pessoas. Constante quebrantamento, lágrimas, pessoas recebendo a Cristo. Se a célula não tiver esse ambiente de fé, dificilmente o Espírito Santo vai começar a agir ali, vidas levantarem as mãos para querer receber a Cristo. No momento do louvor, difícil quebrantamento, parece que as pessoas não se quebrando, porque muitas vezes falta preservar esse ambiente de fé. Isso começa da vida pessoal de cada um, e principalmente do líder da célula. Ele tem que caminhar uma vida de fé. Na segunda-feira ele já está orando já pela célula. Na segunda-feira ele já está jejuando pela célula. Ele está pegando o nome de cada vida da célula, dos membros da célula, e orando por cada um. Os céus estão ali, parece que Jesus Cristo está caminhando por aquele lugar. As vidas já começam a receber a presença de Deus, mas porque antes houve um trabalhar em equipe, não só do líder da célula, mas cada membro, o líder de treinamento, o tesoureiro, o anfitrião, principalmente o anfitrião, porque a casa é dele, não é do líder. A casa é do hospedeiro, Jesus é do hospedeiro. É do hospedeiro, a casa é tua. Imagina entrar numa casa onde só tem briga, só tem discussão, o esposo ou a esposa, o hospedeiro ali não ora, não busca Deus. E aí a gente quer ver o sobrenatural de Deus acontecendo na célula. Queremos ver as pessoas se quebrantando num ambiente desse. O diabo, ele é astuto, ele sabe o que aconteceu antes de ontem, no começo da semana. E ele, como joga, não podemos esquecer a
Paulo nos ensina que Satanás ele é tão sujo que ele nos acusa diante de Deus. Ele mostra o nosso erro diante de Deus. E Deus ele age debaixo dos seus princípios, das suas leis. Deus não vai quebrar as leis porque te ama. Não. Nosso Deus tem princípio. E se houver pecado, há legalidade. Então, nessa legalidade, Deus não pode fazer nada. Por isso que muitas vezes o inimigo trabalha, age. Parece que não está acontecendo as coisas da céu, parece que está nublado, sabe? Aquele teto de bronze, aquela coisa que muitas vezes cada parte da célula não está trabalhando como deveria trabalhar, com bastante fé, com uma fé comprometida, né? Os anfitriões, o líder, trabalhando ali, orando, clamando o Senhor já desde o começo da semana, ligando para as ovelhas, né? Marcando, né? Coisas para fazer. Eu vou falar um pouquinho sobre essa reunião, mas uma célula que preserva isso, irmãos. Sim ou sim vai haver muita conversão. As pessoas, visitantes vão cair ali dentro, vão receber a Cristo. Vão receber a Cristo. Eu lembro que isso. A minha célula, lá no Japão, que eu tornei líder e hoje eu já coloquei outra pessoa para liderar, que nós, pastores, vamos estar supervisando as células. Começou com 3 pessoas. Começou comigo e com mais 2 pessoas. 3 pessoas. Em um ano, nós conseguimos alcançar 30 pessoas. 30 pessoas, em um ano. Isso é só o começo. Nós vamos arrebentar aquele botão. Nós vamos colocar o fogo no lugar. Mas nós vamos aprender esses princípios. Esses princípios. Muita fé, ambiente de fé. Trabalhando constantemente. Eu e minha esposa vigiando, história de casamento. Casamento, Deus colocou para ser bênção. Mas eu sei que vai ter problemas, vai ter discussões. Imagina, é uma pessoa que veio da China e outra que veio lá nos Estados Unidos, pensa totalmente diferente. A cabeça é totalmente diferente. Parece que Deus faz de propósito. Quando uma pessoa do teu lado não tem nada a ver com você. Você vê, eu falo sem parar. E não para de falar. Se ninguém mandar o que quer, não para. A minha esposa já não fala nada. Não fala, se você não forçar, ela não fala. Então, você vê, é diferente, vai. Mas nós precisamos ter a maturidade em Cristo de resolver as nossas questões. Não levarmos o ministério de qualquer forma, sabe? Está lá na célula, está lá sendo livre, está lá ministrando, está lá pregando, está lá fazendo parte do louvor. Mas sabe, levando o relacionamento e casamento de qualquer forma. Dia após dia briga, discussão, não oram mais juntos, não tem uma vida mais saudável na presença de Deus, e está fazendo a obra. Nós temos que entender disso, porque eu vou falar depois um pouquinho do líder da célula, do coração da célula, é o coração do líder. Então, se aquilo que ele está vivendo vai ser expressado assim, nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Então, nós temos que preservar isso. Principalmente no nosso casamento, já ele não quer tocar os seus filhos, quer dizer, ele quer tocar os seus filhos, mas para ele tocar os seus filhos, ele está lá no casamento. Qual que é a melhor forma, a forma mais fácil do diabo destruir o futuro de uma geração? É atacar os casamentos, fazer separação, divórcio, porque aquela criança vai crescer sem a figura da mãe ou do pai. Pessoas que crescem assim, crescem faltando parte do caráter. Pessoas que se tornam homossexuais futuramente são pessoas que cresceram sem a figura do pai, principalmente a figura do pai. Moças que hoje não querem casar nunca na vida, é por não ter tido a figura do pai, ou então ter visto a vida inteira a briga, aquele UFC dentro da casa, soco, voadora, prato na cara, entendeu? Aquela coisa horrível. Mas porque cresceu vendo, hoje não quer saber, prefere ser lésbica, prefere pessoas do mesmo sexo. Cresceram sem a figura do pai dentro de casa, um pai de verdade, um pai que ama, que cuida. Então é mais ou menos assim. Se nós cuidarmos do nosso casamento, nós vamos ter a certeza que nossos filhos vão crescer saudáveis,
tendo exemplo dos pais da vida deles. E vão querer servir o mesmo Deus dos pais, porque estão vendo que funciona. Se funciona com os pais, vai funcionar com os filhos. Amém? Voltando aqui um pouquinho na célula, entrando em outra coisa, aí, por isso que eu não nasci para ser mestre. Às vezes eu vou dar aula lá, já começa, levanta tua mão aí, fica em pé, vamos receber, né? Já começa a dar confusão já. Mas nós temos que voltar para cá. É essencial em cada oração que haja fé no orar, uma fé expressiva, uma oratória alta, de convicção, oração firme, sem medo de errar, saber que a oração com fé pode operar milagres, mover céus e terras. Não precisa ser aquela oração forçada, viu? Aquelas pessoas que vão orar, tem a voz tranquila, vai orar, Senhor eterno, Deus Todo-Poderoso, do céu, Criador dos céus, aí começa aquela coisa, parece um locutor de rádio, entendeu? Não, irmão, oração é um diálogo. Imagina eu chegar para minha esposa, é um diálogo, não, oração. Eu vou ter um diálogo com minha esposa, e conto com ela. Emily, Xinha Pereira, como está você nesta noite? Aquela coisa, você não tomou um remedinho hoje, né? Está muito doido? E as pessoas estão com Deus assim. Não muda o tom da voz, né? Só posso orar se tiver perna gravata. É aquela coisa, não, oração é intimidade com o Pai. Sabe, aquela coisa que você está na presença do teu Pai. Eu falo com meu pai, falo, ei velho, estamos juntos, é nós, entendeu? E abraço meu pai, e você não relaciona com o seu Ferreira. Como você chama? Valdemir? Japa. Japa, o cara não tem nada de japa. Até hoje eu não entendi isso aí. Tentando, estou buscando em Deus uma revelação. Já, quando ele tinha uns lanches aqui na matriz, era japa lanches, eu não entendi. Você vê, né? A influência da esposa, da vida do marido, não entendi. Mas é isso. Uma oração que move, que impacta as pessoas. Sabe, aquela oração que a pessoa está com sono, está do teu lado, quase não mulher, você começa a orar, já morre. Rapaz, estamos aqui, estamos vivos, oh, aleluia. E já impacta ela. Aquela oração. Obrigado, Senhor, tu és bom. Jesus, abençoa a célula. Obrigado. Muito bom estar aqui. Aleluia. Em nome de Jesus. Quando você abre o olho, está metade dormindo no outro. Só para ser japonês. Obrigado. Está ligado? Está dormindo. Porque não há fé, não há um ambiente de contamina. Vocês viram? Início, encerramento de célula, sempre levantando as pessoas com fé. Nunca com palavra de incredulidade. Irmãos, às vezes as pessoas, membros da célula, não têm a sabedoria de às vezes testemunhar, de compartilhar alguma coisa, às vezes compartilha coisas que trazem incredulidade no coração das pessoas. Já viu aquele testemunho? Não é um testemunho, é um testemunho. A pessoa vai contar, parece que ela sai derrotada. O diabo foi mais forte que Deus. O líder da célula tem que ter a habilidade de mudar essas circunstâncias, de levantar aquilo e falar assim, não, mas você vai ser vencedor, em nome de Jesus, essa célula vai multiplicar, nós vamos crescer em fé, cada um de vocês são líderes em potencial, que Deus está capacitando, terminar a célula sempre nessa dimensão. Às vezes alguém compartilha uma necessidade, alguém compartilha que está passando por um problema, por um câncer. Então você, quando ora, você já declara o nome de Jesus que ela vai ser vitoriosa. Termina a célula nesse ambiente de fé, que a pessoa, você termina a oração, encerrou a célula, a pessoa quer mais, quer ficar ali. Mas você fala, não, agora nós vamos ter a comunhão, e a pessoa, e agora eu quero mais. Tem um de celebração, tem na semana que vem a célula de novo. Então você volta, você deixa o gostinho de quer mais na vida da pessoa. Então esse ambiente de fé, no início, principalmente no início, irmãos, início de célula é a parte mais difícil da célula. Não sei aqui, né, mas lá no Japão o pessoal trabalha muito, chega na célula acabado, dá vontade de dar um pedal, me acorda, irmão.
para todo mundo acordar. Mas é difícil o ambiente espiritual no começo. Às vezes não, você já começa, já está meio chorando, já caindo no chão, mas às vezes não. Então o líder tem que discernir esse ambiente, conquistar no mundo espiritual, de poder agir. O Espírito Santo vai ministrando o que nós temos que ministrar, o que nós temos que orar naquele momento, naquela circunstância. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Estar sempre sensível ao Espírito Santo, pois Deus pode mudar o andamento das coisas por um propósito específico. Entraram duas moças e eu não as conhecia, mas assim, não julgando, mas você sabe, só de olhar a pessoa você vê que aquelas bem doidas mesmo, de balada, aquelas das vestes também, se perceber que elas vestes era complicado também. Então, você já imagina, né? E eu lembro daquele dia, eu que estava ministrando a palavra, e a gente estava ali louvando ao Senhor, e de repente, o Espírito Santo falou para mim: olha, não vai seguir o que é para seguir ali. E na nossa mente carnal, você fala: eu vou pecar, oh meu Deus, eu vou pecar se eu seguir aquilo ali. Você falou: não, fala isso aqui foi claro. Eu falei: depois eu falo para o pastor, mas agora eu vou ter que falar isso. E comecei a ministrar, abri um texto que não tinha nada a ver com aquilo que nós tínhamos preparado. Comecei a ministrar o que Deus estava querendo. Estava terminando de ministrar quando, olha assim, as duas já estavam prostradas, chorando copiosamente na presença de Deus. E aí eu fiz o apelo, as duas se receberam a Cristo. Mas talvez se eu tivesse seguido a liturgia, aquilo que tinha que fazer, talvez aquelas vidas tivessem sido tocadas daquela forma para abrir o coração da gente. Foi algo assim que Deus não viu. Só que isso é uma exceção, não é regra. Então nós não vamos fazer isso toda vez como Deus vai fazer hoje. Nunca segue que o pastor demorou 5 horas para fazer, lá fazendo, lá no computador, mandando para vocês. Mas se possível, né? Ou então no meio do compartilhamento da palavra, fala aquilo que Deus está pedindo para falar, muitas vezes. Tem essa flexibilidade. Deus sempre vai fazer isso com propósito. Não para alimentar o teu ego de pregar para o cliente, que quer pregar. O negócio dele é pregar, ele não entende. Eu vou falar o que é compartilhar a palavra, o verdadeiro sentido nas células. Tem gente que confunde, ele quer ser um pregador, entendeu? E é 3 horas de pregação nas células, a situação. Então, já que eu vou falar da palavra, então eu vou entrar aqui. O compartilhamento da palavra é essencial. O compartilhamento com muita fé traz uma edificação tremenda para a célula. Meus Deus. A pessoa que compartilha a palavra, ela não é um pregador, mas sim um facilitador da palavra. Escreva isso no teu coração, no caderno, na testa, nas paredes. Por isso, o compartilhamento tem que ser no máximo de 20 a 30 minutos. Estourando. Oi? O qual? A pessoa que compartilha a palavra, ela não é um pregador, mas sim um facilitador da palavra. Qual que é esse entendimento? É assim, ali não é o local onde ele vai trazer a mensagem como se traz no culto de domingo. Aquela coisa comprida, detalhista, né, com bastante revelação, aquela coisa não. A célula vai ser um facilitador da palavra que foi ministrada no domingo, até domingo, né? Então ele facilita. O que é facilitar? Ele pega aquela palavra e traz de uma forma acessível às pessoas, de uma forma que as pessoas compreendam. Porque ela, na verdade, o visitante vem na igreja e ouve muitas vezes o pastor pregar, principalmente o pastor tão tremendo igual o pastor Daniel, e ouve o cara pregar, e é bênção por causa da unção e tudo, mas muitas coisas ele não entende, fica um nó na cabeça dele. Ele não entende. Quando vai falar sobre tabernáculo, né? O irmão falou sobre tabernáculo.
célula, acho que não vai dar um curso de teologia na célula, né, irmão? Mas você vai facilitar. Então existem coisas que a pessoa não entendeu, né? No domingo, no curso de celebração, na célula, você vai ser um facilitador, você vai fazer com que ela compreenda, vai trazer aquilo mais mastigado para ela, para que ela compreenda. Amém? Esse é o papel daquele que vai trazer a palavra. Às vezes é o líder, né? Às vezes é o hospedeiro da célula, na verdade, líder de treinamento, e pessoas que você já está vendo que está crescendo, né, espiritualmente, que você quer dar oportunidade para a pessoa já, né, o futuro líder, né? Uma futura multiplicação de células que vai ter pessoas prontas. E é isso. Então, o cara que compartilha a palavra, ele é um facilitador. Então não tem que ser um teólogo, nem um cara muito profundo, tem que ser simples. Sabe que as pessoas ali, né, visitantes, não têm profundidade na Bíblia, até palavras você tem que simplificar. Né? Por exemplo, você não vai usar, agora não tenho na cabeça uma palavra difícil que se usa na Bíblia. Isso, seja um papo, vai se trocando uma ideia, um bate-papo com a pessoa, porque às vezes fala umas coisas mais profundas, né? A pessoa não entende, não compreende, ela fica um peixe fora d'água. Já teve um lugar assim? Ele fala, senta assim no lugar, fala, paz, não estou entendendo nada, não compreendo nada, não estou entendendo o que está falando. Então, o líder tem que ter essa habilidade de trazer uma facilitação, principalmente quando você vê que tem visitantes. Quando não, dá para você ter uma conversa mais madura. Mas o objetivo é que toda célula tem visitante, amém? Glória a Deus. Então você tem que já estar preparado, irmão. Tem que dar uma bala nativa, amém? O maior objetivo da célula é ouvir ouvir o compartilhamento das pessoas, as suas experiências, testemunhos, opiniões e pensamentos. O maior objetivo da célula é que as pessoas possam crescer, se desenvolver, pois quando ouvimos, aprendemos. Escreve isso: quando ouvimos, aprendemos, mas quando compartilhamos, é que crescemos. Vou repetir isso: quando ouvimos, aprendemos, mas quando compartilhamos, é que crescemos. Então o objetivo da célula é fazer com que as pessoas falem, é fazer com que as pessoas compartilhem, mesmo que a célula seja nova, seja abrir ontem a célula, começou ontem, mas o objetivo maior é que as pessoas também compartilhem, não só aquele cara que pregou a palavra, ministrou ali, facilitou a palavra, e aí ele termina de dar o estudo, né, leu lá todo o que estava ali na folha, e amém, irmãos, glória a Deus, e já começa a orar e acabou a célula. Não, o propósito da célula é que as pessoas compartilhem, porque quando ela compartilha, é que ela cresce espiritualmente. Ela não é, pastor? Tem coisas que a gente prega aqui, que a gente fala, e quando a gente fala, é que realmente a gente aprende. A gente ouve Deus, escreve algumas coisas, alguns princípios que a gente sabe, mas quando você está ali na hora de falando a palavra, orando a palavra, pregando a palavra, ministrando, testemunhando, é que aquela palavra tem um flash que você fala, aleluia, é isso aí. E aí você para. Como que nós vamos querer que a célula multiplique, irmão, cresça? Se os irmãos da célula não compartilham, não falam nada, aí você multiplica a célula, bota o cara como líder, e quando ele vai, primeira vez que ele vai falar, não sai nada, porque ele nunca falou na vida, nunca na célula teve a oportunidade de falar. Na igreja, irmãos, ninguém, já viu alguém falar o pastor? Falar, pastor, tem algo para compartilhar. 5.000 pessoas, o pastor pregando, pastor, tem algo para compartilhar. Não existe isso. É uma oratória. Alguém está pregando, alguém está falando, mas a célula é um lugar onde todas as pessoas vão ser usadas por Deus para testemunhar, para
edificar o próximo. Às vezes a pessoa não tem, a palavra que foi, o estudo que foi ministrado nem tem a ver com o que ela passou no cotidiano, mas ela teve uma experiência tremenda nessa semana. É um lugar também onde ela vai falar. Ela vai falar, e nós temos que dar essa abertura. Nós lá damos de 30 a 40 minutos para as pessoas compartilharem. Então é um falatório. Desse tamanhozinho assim, já falando de Jesus, falando disso, e que Deus está fazendo isso na vida dele, que tem uma experiência em evangelismo, e tal, igual o Matheus falou, né, Matheus, na célula do impacto, aleluia, impacto, impacto, a célula impacto, vai impactar, glória a Deus, vai impactar. E foi bem isso que eu ia ver com que o Alisson, né, estava já ministrando. Então nós temos que ter esse foco. Então é menos tempo do compartilhamento do facilitador da palavra e mais tempo para as pessoas compartilhar. Não ao contrário. Às vezes o cara prega 1 hora, fala assim, você tem 2 minutos e meio para vocês compartilharem. Então o cara respira, dá um suspiro e acabou. Vamos orar aqui. Já deu 1h15 de célula. Entendeu? O objetivo maior é que cada um compartilhe. Lógico também, aquele compartilhar, pode também compartilhar meia hora, mais meia hora. Então são coisas rápidas. Os membros da célula têm que estar treinados nisso. Por isso o importante é eles estarem aqui. Porque vão aprender como que eles têm que falar. O testemunho, você já treina o teu testemunho, contar em 5 minutos. Consegue contar o testemunho em 5 minutos? Já treine em casa. Porque às vezes você vai falar, quando o teu testemunho é hoje, você vai contar o teu testemunho. Eu na célula já contei 6 vezes esse testemunho aqui, que eu demorei 1h11 em 5 minutos. Não sei como, mas eu consegui. Porque tem que ser rápido, você não pode falar muita coisa. Mas outras vezes vai colocar no teu coração. Entende? Essa passagem falou de oração, você falou de oração, amém? Aí ele falou de oração, aí o cara teve uma experiência tremenda com o Espírito Santo. O Espírito Santo acordou ele 4 da manhã para orar e ele viu os céus, viu o trono de Deus, ele viu, aleluia. E ele quer falar que ele viu e que Deus revelou alguma coisa para ele. E tem que deixar, porque a célula é o lugar para isso. A célula é o lugar para o cara contar os testemunhos. Ele ser uma pessoa viva. Muitas vezes nas igrejas que não trabalham com isso, as pessoas são mais um número na igreja. É aquela ideia de 10.000 pessoas. Mas ninguém conhece ninguém. O pastor não conhece ninguém. A pessoa entra e sai, a pessoa nem quer. Nunca tem oportunidade na vida para falar, porque são 10.000 pessoas, 50 pastores, só de pregador tem os 200. Ele chegou, aceitou Cristo ontem. Ele vai falar, mas nunca vou ter uma oportunidade na vida. Então ele já nem procura se alinhar com Deus, né? Largar coisas, vícios. Mas rapaz, a igreja vira uma religião literalmente, onde o cara só bate cartão, entra e vai embora. Agora as células não, as células dão a oportunidade das pessoas crescerem, se desenvolverem. Né? Foi muito bom, né? Você viu na célula lá, todo mundo falou um pouquinho, você observou, né? Minha mãe pegou a Bíblia lá e começou a falar, ela ria e falava, ria mais que falava, mas ria também. Daí a Cleide falou um pouquinho, né? O Níger falou também, a gente pegou lá e falou, papai. E é isso, estão crescendo, estão se desenvolvendo. Porque esse é o objetivo da célula, tá bem? Para facilitar o desenvolvimento e compartilhamento da célula, sempre criar 2 ou 3 perguntas abertas para as pessoas discursarem. Isso é muito chave para o compartilhamento, porque às vezes a pessoa dá um estudo e aí fica olhando para as pessoas. Então, irmãos, queremos abrir um tempo de compartilhamento da palavra, amém? Daí todo mundo, amém? Aí você fica lá, aí fica cada um olhando para o outro, amém? Ninguém quer falar? Não. Ah, que bênção, glória a Deus, então vamos orar. Mas quando você pega e cria, bola, 2 ou 3 perguntas que podem ser feitas no começo, no meio ou no fim do compartilhamento, libera um alvo para as pessoas discursarem. E por que tem que
que ser pergunta aberta e não fechada? Porque a pergunta fechada é aquela pergunta que só tem uma resposta. Entende? Então você faz uma pergunta, quantos anos tem Jesus, por exemplo? É uma pergunta fechada, só tem uma. Só tem uma resposta certa. Quem foi a mãe de Jesus? Só tem uma. Quando você faz uma pergunta fechada, o visitante ele quer morrer com coração. Ele começa a tremer, a suar frio, a disparar o coração do cara, porque ele fala, meu Deus, vai vir menino, vai vir, ele começa até a orar a Deus para não vir, entendeu? Vai chegar a minha vez, e agora? Então é uma pergunta fechada, só tem uma, então o cara responde e acabou, automaticamente acabou. Você bolou a pergunta mirabolante e acabou em 2 segundos, entendeu? Outros evangelhos tem 4, acabou. O cara responde 4, acabou a pergunta. Então vamos orar, acabou o céu. Não é isso aqui, então tem que ser perguntas abertas. Tem que ser perguntas abertas que fazem as pessoas raciocinarem, fazem as pessoas criarem, fazem as pessoas pensarem. Por exemplo, o que Noé pensou quando ele estava falando com Deus, naquele momento onde Deus estava pedindo a arca? Será que houve incredulidade de acordo com nós, que falou sobre a palavra, mas podia ser uma pergunta: o que você acha que gera no coração dos falsos profetas? Uma pergunta. Foi a ver com o que ele falou na célula passada, não sei se nessa na outra. Os falsos profetas. Por que se forma um falso profeta? Por que você acha que fala uma pergunta? Então as pessoas vão raciocinar. Isso é verdade. Um vai falando, eu já tive essa experiência, ele falou que era para me casar com aquela pessoa, e foi tudo mentira, que eu casei com uma pessoa, e essa é a pessoa que Deus para mim, entendeu? Vai gerando comunicação, e aqui aquela pessoa novo convertido, ou quer dizer, o visitante, ele vai aprendendo, não só com aquele que fez o estudo, mas com o outro, então ele fala, ele começa a observar, nossa, todo mundo aqui tem algo bom para passar, e aí na próxima célula ele já vem com algo, eu vou falar hoje também, hoje eu faço sempre, né? É um problema. Um outro grande segredo, talvez foi igual eu, foi igual eu, o cara que fala sempre, né? É um problema. Um outro grande segredo. Então, fazer 2 ou 3 perguntas. Sempre, muito bom. Bolas, já deixa eu preparado. Inclusive no estudo do Natal, né, pastor? Não teve um que foi do Natal? Teve. Glória a Deus, vocês estão vendo? O pastor mesmo fez 3 perguntas lá no fim. Tá vendo como eu lembro? Estava ligado. Ele mesmo fez 3 perguntas. Aquelas 3 perguntas poderiam ter sido perguntadas para as pessoas. Quantos perguntaram aquelas perguntas? Ninguém. Não? Aquelas 3 perguntas, o que você acha? Eu lembro qual que eram as 3, mas eu lembro que tinha 3. Poderiam ter sido perguntadas para as pessoas esforçarem, as pessoas falarem. Amém? Então, no compartilhamento, nunca forçar ninguém a compartilhar. E nunca chamar ninguém pelo nome também. Por exemplo, eu estou lá na cela, eu termino, aí eu faço uma pergunta, eu falo, ué, Dona Ivone, o que você tem para falar, Dona Ivone? Ô, Dona Ivone. Aí o visitante está do lado dela. O visitante começa a suar frio, desesperado, fala, meu Deus, vai chamar meu nome. Ela fala meu nome, e agora eu sou o próximo. Começa a dar uma crise existencial nele. E aí sabe o que acontece? Ele acaba não prestando atenção nas coisas. Ele acaba não prestando atenção na sério. Às vezes é um quebra-gelo que mal vê, pode fazer com que o visitante não preste atenção no compartilhamento da palavra. E o compartilhamento da palavra que vai alcançar o coração dele. É uma verdade. Então, daí no quebra-gelo se faz uma pergunta chamando pelo nome, aí ele fica preocupado durante todo o compartilhamento que vai chamar o nome dele para falar alguma coisa. Aí ele fica preocupado, vai chamar meu nome e está compartilhando a palavra. Isso não está rolando, estou lendo isso nesses vídeos, está se falando da palavra, ele vai falando do nome, agora devia ter vindo na célula, não devia ter vindo nesse lugar, devia ter ficado assistindo tela quente, Jornal Nacional, nem sei o que é aqui, sexta-feira, quarta-feira, mas não sei, a novela das 8,
compartilha, o líder de treinamento, ele já inaugura falando alguma coisa, porque ele já traz vontade das pessoas de compartilhar também. Então os membros mais firmes com Deus, que já tem mais entendimento, já falam um pouquinho, então já vai gerando aquele momento saudável de compartilhar, vai abrindo para as pessoas compartilhar. Então nunca force, nunca fale o nome da pessoa, forçando, todo mundo falou, mesmo você vai ter que falar hoje. Rapaz, a pessoa fala, então eu falo e não vou mais também, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nunca esquecer que os visitantes são pessoas que não entendem nada ou um pouco da palavra de Deus e não conhecem quase ninguém. Qualquer erro pode fazer com que eles não voltem mais por vergonha. Quando alguém dominar o compartilhamento da célula, o líder precisa ter uma habilidade de amorosamente passar a oportunidade para outros. Então vamos supor que tem um cara como eu que fala demais, por exemplo, da célula. Então, fez a primeira pergunta, aí ele já toma o lugar, então já começa a falar. E fala, ele falou, então já acabou, né, a vez dele, isso aqui é pensa. Daí ele faz outra pergunta e já não não. Sabe aquele CDF da escola? Que é o primeiro da fila, qualquer pergunta ele vai matar ele, já levanta, Então o líder tem que ter a habilidade de tratar isso aí de uma forma que não magoe esse cara, porque a maioria dessas pessoas que são atiradinhas são também feridinhas. Então se você corta o negócio, já falou demais, fica quieto. O cara já não volta mais na célula também, já fica magoado com o líder. Aí não funciona as coisas da célula, porque estão magoados, na verdade. Então tem que ter essa habilidade de poder falar assim, olha irmão, você já falou as duas perguntas, agora vamos dar oportunidade para aqueles que não falaram ainda, tal. Às vezes é aquela pessoa que fala comprido, né? Meia hora, só ela, acabou o compartilhamento, ela falou mais do que o próprio cara que deu o estudo. Então, com amor, depois da célula, tem que conversar com ele. Não fala assim, você fala demais, cara, você não tem noção, não. Pelo amor de Deus, presta atenção, não é só você na célula. Jamais você vai falar do negócio, você mata o cara. Fala assim, você tem errado tanto na célula, sempre elogiar as pessoas, tem elogiado tanto na célula, mas faz uma coisa, me ajuda a poder fazer com que as pessoas também compartilhem, ele já dá outro entendimento na bronca sua. A pessoa fala, é verdade, então eu vou também abençoar a célula, né? Podendo ajudar as pessoas a compartilhar e tal. Então dá outro entendimento, o líder tem que ter essa habilidade, senão ele mata as pessoas na célula. Então a célula precisa durar no máximo 1h15, estourando 1h15, pois muitos visitantes podem não querer voltar mais por causa do tempo. Uma célula rápida com muita fé dará sempre um gostinho de quero mais. Diga isso comigo, uma célula rápida com muita fé dará sempre um gostinho de quero mais. Aquela coisa dinâmica, explosiva, começou a célula, bateu no compartilhamento, as pessoas compartilharam, se envolveram, a pessoa recebeu a Cristo em 1h15, acabou. Você orou por pedido de oração, glória. A pessoa fala, pai, mas já acabou, não tem mais. Tem uma celebração e semana que vem nós estamos aqui de novo. Então a pessoa fica aquele gostinho de quer mais. Amor. O amor é o coração da célula. Diga assim, o amor é o coração da célula. O que vai fazer as pessoas permanecerem é o amor e o cuidado dado por cada membro da célula e não só o líder. Então, o líder bem sucedido é aquele que consegue fazer com que os membros amem como ele ama as pessoas. Então, muitas vezes, é o que eu disse, fica só na responsabilidade do líder. O líder ele tem que estar sorridente, o líder é aquele que tem que amar, dar muita atenção, mas os membros não estão nem aí. Então lá muitas vezes como as ovelhinhas, eu quero mamar, eu quero o meu leitinho, então eu só quero receber, eu não quero abençoar as pessoas, eu quero poder ser usado na vida das pessoas. Então isso é muito complicado, porque aí a célula não cresce, são muitas pessoas, cada dia vai crescendo mais. Então o líder tem que treinar as pessoas a amarem assim também, a darem muita atenção. Igual eu falei, lá quando chega uma pessoa nova, devia parecer uma
uma carne seca e o urubu vai em cima dele. Todo mundo quer dar muita atenção para ele, muito amor, sabe? Conhecer ele profundamente, amar ele, sabe? Conversar com ele, gerar conversa, saber de onde ele é, tudo mais, abraçar, orar por ele, tratar ele com muito carinho, com muita atenção. Então as pessoas são carentes e estão esperando na igreja o amor prometido. Eu falo muito isso, por exemplo, as pessoas quando vão para balada, para as festas, para os bailes da vida, elas vão querendo satisfazer a carne delas, e a balada e essas outras coisas nunca prometem nada. Prometem farra, festa, mas nunca prometem amor, cuidado. Agora a igreja pode conseguir, não recebe atenção, não recebe amor, não recebe cuidado, ela não volta e vai falando mal. E ela já recebe. Ela entra no ambiente e vê uma moça que a altura dela, e na verdade às vezes é mais que ela, por isso que ela acha que está atrapalhando ela, já gera uma competitividade. Muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Estou falando de moças jovens, né? Que se isso acontecer com os mais velhos, é mais complicado ainda. Mas geralmente acontece isso com os jovens. Então vai muito jovem na nossa igreja, porque a nossa igreja é bem doidona, jogo de luz popular, jovens pregando, jovens pastores, é uma coisa bem assim. Então vai muito jovem, muita pessoa de balada, entendeu? Na nossa igreja. E a gente tinha essa dificuldade. A pessoa chegava, né? Lógico que ela tem espírito, tudo espírito ruim também dela. Espírito de combagia, espírito da sensualidade, espírito de Jezabel, tudo é ruim. Mas o que quebra esse espírito? É o amor, é o abraço, é você pagar, é você semear aquilo que ela não está esperando. Porque ela já entra na mente e fala assim: eu não vou falar com ninguém, a mulher, geralmente, eu não vou falar com nenhuma. E aí daquela que se aproximar, eu vou queimar, né? Mulher faz isso, vou queimar. Se aparecer, ela está mancada na cara, aquela coisa horrível. Homem, não estou falando que é todas, mas existem, a grande maioria. Agora, homem é mais tranquilo, entendeu? Homem já vai jogar bola, nós estamos juntos, toma banho todos juntos, aquela coisa tudo junto. A mulher tem aquela dificuldade de se dar com as outras. Agora, ela vem já sabendo que vai ser competitiva, que vai ter aquele ambiente, ela já espera isso na cabeça. Ela entra na igreja e o que acontece? Acontece exatamente aquilo que ela pensou. Ninguém dá atenção para ela porque ela está vestindo, não está vestindo, está quase nua. Não recebe amor, não recebe atenção, do jeito que ela vem, ela vai embora, nunca mais volta. Agora ela vai na balada, nas festas, todo mundo dá atenção para ela, os homens vão em cima dela, é aquela coisa. Então ela se sente melhor aonde? Na balada. Porque na própria igreja, no próprio célula. Agora, principalmente na célula, irmão, que é um ambiente tão familiar, tão de amizade, que ela tem que ser total amor, total carinho. Então você tem que tampar os olhos, moças. Não vem aquela coisa horrível, né, que ela está vestida mal. Superar isso para ser, não vou amar essa pessoa. Essa pessoa precisa de amor de Deus, de carinho, né? Não ficar aquele ciúme. O marido nem viu a pessoa, ela já está piscando, ela está aqui já. Não olha para trás, porque ele entrou. Entrou o quê? Aí que ele olha, não olha para trás, porque ele entrou uma assim, ele olha. Só acontece comigo isso, não? Todo lugar do mundo é assim, nossa. Todo lugar do mundo. Não tem jeito. Mas pelo contrário, ela sabe não. Aquela mulher vai ser a próxima pregadora, vai ser a próxima mulher de Deus da igreja, que vai ser levantada. Os homens a mesma coisa. Aquele mano ali, aquele cara de piercing, vai arrancar todo esse piercing e vai ser o grande pregador da palavra de Deus. Então você sabe, você está tendo muito amor, muito carinho. Então é isso. A balada não promete isso. As pessoas vão trocar. Muitas vezes a igreja, por esse tipo de coisa, não recebe o amor. Então nós temos que tomar muito cuidado. A atmosfera nós temos que ter na igreja também, mas principalmente na célula, essa atmosfera de amor. Palavras e a falta de atenção podem matar o visitante. Ter muita paciência, nunca ser rude, grosso e dar muita atenção.
Esse é o agir do líder. Ele tem que fazer isso, tem que ter muita paciência, porque tem aqueles irmãos que ele quer falar muito, quer contar a história dele, quando ele nasceu, até o dia de hoje, os minutos atrás que aconteceu. Você não pode cortar o cara, você não pode demonstrar que você não está interessado em ouvir. Porque ele fala assim: rapaz, então vou falar com esse cara, não vou falar com ninguém quer me ouvir. Daí se mata, daqui a pouco se suicida. No Japão, a carência é tanta que as pessoas se suicidam por nada, por errar, por não ter amigos, se matam. Da escola, não é pessoa toda não, crianças de 8, 7 anos pulam dos prédios da escola. Geralmente são 3 andares nas escolas, 4, e elas pulam de lá. Na cidade vizinha, que é a nossa igreja, porque nós declaramos que lá não vai acontecer isso mais, em nome de Jesus. Mas infelizmente na cidade vizinha, uma criança de 8 anos, logo que estava voltando, uma criança de 8 anos pulou do prédio, porque ele sofria bullying. Em japonês chamam de dinheiro. Ou seja, não tinha amigo nenhum, porque às vezes era gordinho, usava óculos, ou era feinho, alguma coisa desse tipo, ou era, sei lá, não era o padrão que a sociedade pede. Maltratavam ele, zoavam ele, e ele vai lá e pulou, se matou. Aqui é raro talvez acontecer isso, mas existe. As pessoas são carentes, precisam desse amor, dessa atenção. E o líder, a agressividade do líder, muitas vezes, as palavras duras também podem matar essa pessoa. Imagina a pessoa chega aqui, um visitante, por exemplo, chega na igreja, aí está o pastor descendo a lenha: seus filhos submissos, seus bandos de infiéis, vocês são filhos de Belial e tal. O visitante fala: a terceira guerra mundial está acontecendo aqui, eu estou aqui no meio. Volta. Tem que ter muita sabedoria para lidar com as pessoas, na célula, muita sabedoria. Se é para exortar, tem que ser com muito amor. O efeito sanduíche, como é difícil de engolir, mas depois vem a carne, dá um jeitinho mais de engolir, vem os outros ingredientes e consegue engolir aquela exortação sanduichada. Falei? Por isso a célula precisa ter em torno de 10 pessoas, para poderem ser bem atendidas e discipuladas. A gente teve um grande problema na nossa célula, porque, como eu disse para você, cresceu demais, muito mais rápido do que o crescimento de líderes prontos para poder multiplicar. Então a célula tem 30 pessoas, a casa era grande, mas eram 30 jovens, e às vezes vinham mais, às vezes vinham menos, mas vinha aquela coisa. As pessoas preparadas para darem amor, atenção, consolidação, discipulado eram poucas. Então muitas pessoas acabavam ficando sem atenção, sem trocar ideia, porque era muita gente para você dar atenção. Aí vinha 6 visitantes. Como você vai fazer para dar atenção para 100? Você tem que continuar, jogar na cara do cara. Não tem jeito, eu estou bem, fala, só tua boca, infelizmente. Mas por isso que a célula com 10 pessoas ela é perfeita, porque ali vem 2 ou 3 pessoas a mais, cada um pode atender, dar atenção, conversar. Então, quando a célula já deu 15, 20, já tem que estar trabalhando para multiplicar. Se já tiver um líder e 3 pessoas para discipular, vocês vão começar a discipular, mas a célula que se multiplicar, ela tem que se multiplicar com um líder já pronto para ser, mais 3 pessoas para discipular, aptas para aplicar discipulado um a um. É o jeito correto de se multiplicar a célula. Se multiplicar a célula sem essas todas 3 pessoas para discipular, o líder tem que se matar, ele vai ficar doido. De repente, vem um monte de gente que não consegue cuidar de ninguém. Por quê? Só ele que discipula, só ele que cuida. Tá bem? Então, trabalho em levantar líderes, eles trabalham nesse tabel aqui. Tem mais uma escola, não tem, pastor, no domingo. Insistem para as pessoas virem para cá, para poderem serem bem treinadas, para saberem como agir. Tá bem? Quando importar de vez, discipular, vocês vão ver o que tremendo vai ser. Poder cuidar bem das pessoas, cada um sendo discipulado, discipulando o outro. E vai ser maravilhoso, mais do que já tem sido. Tá bem? A célula que cresce é uma célula que todos vivem em amor e perseverando a comunhão. O líder bem sucedido transmite nos membros
a mesma responsabilidade de cuidar das almas. Quando o irmão não vem na célula, na atenção, na comunhão durante a semana e após as células. Uma coisa que eu queria falar, para nós encerrarmos, está dando 10 horas, sobre a comunhão da célula. A célula que cresce é uma célula que se reúne mais do que aquele dia na célula. Deus quer que nós sejamos um purê de batata. Já ouviram o princípio de purê de batatas? Não somente o saco de batata. O saco de batata ele pode estar junto, mas eles são distintos. Um é de um jeito, outro é do outro. Agora, quando há o purê de batata, aquela mistura de corações, parece que tudo eles estão juntos, tudo eles fazem junto, pensam junto, oram juntos, estão em comunhão, vai lavar o carro, está junto, vai fazer o churrasco, está junto, na pizzaria, no shopping, estão todos juntos, caminhando juntos, tendo reuniões de oração durante a semana. Eu sei que se trabalham muito, mas a gente tem testemunhos de células lá em Santarém que se reúnem todos os dias da semana, mesmo no sábado, que é o dia da família, mas todos os dias da semana se reúnem para fazer os GS, para ter o dia de oração na célula. Aí a oração separa às vezes homem e mulher, e às vezes em cada membro da célula. São estratégias tremendas, mas a gente entende que as células que crescem são células que têm muita comunhão, preservam bastante comunhão. Lá eu vi como as nossas células cresceram, porque além do nosso dia da célula, o dia de celebração, nós tudo fazíamos junto. A gente ia jogar bola durante a semana, a gente ia orar, a gente acabava o culto, a gente ia andar de skate junto. Era durante a semana andando de skate. Era um orando pelo outro, saindo junto, arrumando o carro junto. Tudo era junto, parecia que era aqueles 20 assim grudados, um outro ia, outro ia. Até restaurante às vezes não comportava a gente, porque os restaurantes lá são pequenos. E às vezes a gente queria para o restaurante e não dava porque era muita gente. Então a célula que cresce, a célula que tem essa coinonia, essa comunhão, junto, de estar sempre junto, orando junto por alvos, por metas, por propósitos, porque nós cremos na multiplicação de caráter. Então, quando você está muito perto do seu líder, próximo dos seus liderados, dos seus líderes, a gente vai acabar se tornando parecido com eles. Então aquelas vidas vão se tornando saudáveis a cada dia mais. Coisas que você não consegue resolver no discipulado aluno, no culto e na célula, naqueles tempos que vocês estão de carro passando junto, indo para algum lugar, você está ali confrontando, exortando, ensinando alguma coisa. Esse tempo junto é tremendo. Você viu, né, Raíssa, aquele menino que eu estava fazendo MDA, o discípulo meu, o líder da célula. Até o cabelo dele está igual. Mesmo, nossa, ele está feio igual. Eu falei, rapaz, você fez o cabelo igual. Olha, o discípulo assim, está igual, até na feiura. Eu falei, meu Deus do céu, assim não dá. Até na feiura não. Mas é isso, irmãos. Você vai acabar até falando igual, às vezes parecido. Não que a gente está copiando a pessoa, mas é que não está junto, não tem jeito. Eu fiquei um pouquinho lá em Maceió, eu estava falando até arrastado, falando igual eles, né? Já estava falando um pouquinho arrastado, por quê? Preferi estar juntos. Por isso, se estamos juntos com pessoas muito mundanas, pessoas que não têm caráter, nós acabamos nos tornando. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu escrevi: células que se reúnem só um dia não estão vivendo a verdadeira comunhão em amor. Células precisam se reunir outros dias para orarem juntos uns pelos outros, por alvos, metas. Por exemplo, na vigília. Eu não sei se vocês fazem vigília aqui, mas nós fazemos vigília lá. As igrejas que vivem na visão celular praticam muito as vigílias, né? A igreja, por exemplo, de Fortaleza, Santarém, né, da Igreja da Paz, elas vivem fazendo as vigílias, são todas as sextas-feiras, porque nas vigílias que as pessoas começam ativam as pessoas a terem comunhão com o Espírito Santo, porque naquela reunião, naquela vigília ali onde está muita gente, todo mundo orando em línguas, falando com Deus, começa a ver o derramar do Espírito Santo, as pessoas são ativadas nisso. Às vezes a gente quer que as pessoas da célula, os novos convertidos, tenham uma vida de oração, mas nós não ensinamos elas como ter, né? Aquela palavra foi muito boa domingo, mas nós ensinamos muito mais quando somos exemplos, né, na verdade. Eu fui uma vez na célula, na vigília, estava na vigília, e
E de repente eu vi um das células japonesas, né? Porque nós já temos quase 5 células japonesas. E um japonesinho orando igualzinho o meu cunhado, que é pastor, né? Que é o pastor japonês lá. Eu falei, rapaz, esse menininho não queria nada com Deus, só vinha na igreja, já ficava correndo na igreja. Só quando eu falo menino, tinha 17 anos, né? Que eles se comportavam como uma criança. Mas eu falo, rapaz, mas olha como está esse menino, como cresceu. E eu fui ver ele falava as mesmas palavras, um japonês, hein? As mesmas palavras que o Silas quando orava, as mesmas declarações para Deus. Mas por quê? Porque na vigília ele viu o líder dele orar. Na vigília ele viu a intimidade que o líder dele tinha com Deus. Ele criou aquilo dentro dele. Ele falou, eu também quero ser assim. Eu também quero fazer dessa forma. Então nós temos que ter esse momento juntos de oração. Da igreja orar junto. Para as células, para os alvos, para os propósitos da igreja. Né? Para sonhos, metas. Né? O pastor deve ter muitos sonhos, muitas metas. Ele deve compartilhar com você. Talvez vocês orem sozinhos por esses alvos e metas. Isso é tremendo, mas também é muito bom orar juntos. As vigílias são muito boas para isso. Né? Lembre-se, líderes, lembre-se sempre que Jesus morreu por cada vida, para que ela seja amada e bem cuidada. As ovelhas são de Jesus, nós vamos amá-las e cuidar bem delas, e não perderemos nenhum. Um bom líder é aquele que ele entra quase em crise quando alguma vida não volta mais para a cela, não volta mais para a igreja. E ele transmite isso para cada liderado dele, cada membro da cela. O irmão não veio, ele não precisa nem ligar. O líder, quando ele fala assim, olha, aquele irmão não veio por quê? Já tem outro falando lá, ele não veio, liguei para ele já vi por que ele não veio. É por causa disso. Quando você começa a ver isso na cela, você começa a ver que as pessoas absorveram o coração. Estão se importando com a cela como você está se importando. Porque se você ficar tentando matar tudo no peito, uma hora ou outra você vai morrer. E a cela não vai crescer. Então você vai treinando as pessoas no discipulado por um, as pessoas vão ver o seu exemplo e vão querendo se tornar como vocês. Então, agora de verdade, vai encerrar. O pregador você vai falar que vai encerrar, não encerra não. O líder da cela e o anfitrião são as duas pessoas fundamentais na cela. Grava isso. Ou hospedeiro, né? Como vocês falam, que eu esqueço, perdão. O líder e o hospedeiro expressam o coração da célula. Se a célula está assim, se a célula está bem, é o coração do líder e do anfitrião que está se refletindo na célula. A célula será aquilo que os líderes ou líder e o anfitrião é. Por isso nenhum dos dois podem exercer suas funções sem serem discipulados, pois o caráter saudável deles é que fará com que a célula cresça em qualidade e quantidade. Qualidade e quantidade. Lá, nós colocamos que nenhum líder de célula, nenhuma pessoa que exercer ministério pode estar exercendo sem primeiro estar prestando conta com alguém que está sendo discipulado. Porque nós sabemos que o diabo é astuto e entra no coração, mesmo conhecemos casos de pessoas discipuladas, sendo discipuladas bem homens de Deus e ainda caindo no erro. Que é lógico que é a decisão de cada um. Acabei de vir aqui para o Brasil, tivemos um retiro tão abençoado, fui tão abençoado por Deus, por vocês, estar com vocês. E na segunda-feira já tive uma notícia bombástica que já me fez chorar rios. Um discípulo meu fiel, caindo em pecado, tendo relações, a fornicação verdadeira mesmo, com uma outra moça que também era líder. Olha que coisa assim, forte que acontece. Então, estou falando aqui, não falando como que a minha igreja é perfeita, o nosso trabalho na MDA é perfeito. Não, nós estamos aprendendo com erros, com tantas coisas. Então, acontece o tipo de coisa. Agora, imagina se esses já estivessem fazendo tantas coisas, já tinham uma influência grande, lideravam um certo tipo de coisa. Mas imagina se tivesse mais influência, quantas pessoas iriam ser afetadas por esse erro. Então a gente tem que tomar muito cuidado em quem a gente coloca, quem vai ser o próximo líder, se está sendo discipulado, se é fiel
ter um discipulado superficial, como chama, mas está sendo realmente bem discipulado, está sendo fiel, né? Está sendo idôneo, está ouvindo mesmo a cada exortação, a cada palavra, está sendo leal para com o líder mesmo, ali naquela lealdade firme com o líder, entendeu? Se ele estiver sendo assim, esse é uma pessoa apta para estar liderando, para estar se colocando em ministério, tantas outras coisas. Tanto o líder como o anfitrião precisam ter sua casa em ordem, esposa e filho nos caminhos do Senhor. Nós tivemos experiências ruins também com isso, porque abrimos celas, sabe aquela vontade, aquela coisa, vamos abrir cela, vamos fazer, em casas que era somente a esposa que era convertida, o esposo não. Não estou falando nenhum caso que eu não sei, se tem caso aqui, eu não sei. Mas abrimos e tivemos da célula fechar, tem que fechar porque o marido fala assim, não quero mais a célula ficar. E aquelas vidas que estavam lá, aqueles 15, 20, para onde vão? Como que eles vão entender isso? Muitos vão se perder, não vão voltar mais. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essa frase eu queria que você escrevesse: líderes podem ensinar o que sabem, mas ensinar o que sabem, mas só multiplicarão aquilo que eles são. Então muita gente vai ensinar muita coisa, mas o que é imprimido no coração do discípulo da célula é aquilo que ele é. Então, por exemplo, a minha casa, ela está destruída, meu esposo não vem para a igreja, meus filhos não servem ao Senhor. Aí eu quero ministrar sobre restauração familiar. Vai vir pessoas com casamento destruído, como que nós vamos ministrar na vida dessas pessoas? Entende? Não falando que elas não são de Deus, às vezes a pessoa, a mulher é muito de Deus, a mulher de Deus, sabe, é nítido o dom na vida dela, o chamado é maravilhoso, mas infelizmente talvez ela não tenha sabedoria para lidar com o lar dela. Aí eu pego, coloco o ministério na mão dela, coloco uma célula na mão dela, o que vai acontecer? O diabo é assunto, vai na onde está mais fraco, vai lá e pega, e aperta.